Olha aí, meu amigo, saiu uma notícia que vai deixar o governo Lula saltitando de alegria. O Fernando Haddad rindo de orelha a orelha. O resultado do mês de janeiro, o resultado fiscal, que trouxe um superávit de 104 bilhões de reais, meu amigo. Que coisa impressionante. O governo Lula tendo esse superávit aqui, que é o maior mês de janeiro da história, da série histórica, no caso do real, obviamente, mas um resultado impressionante, né? Será que é tão bom assim? Mais ou menos. Primeiro de tudo, todo mês de janeiro dá superávit muito elevado, isso já é histórico, isso já é algo praticamente garantido, já se sabe que isso vai acontecer, e a diferença para os anos anteriores é pouco relevante, é um valor bem próximo, quase empate técnico em todos os anos. Então isso aqui é um ponto. Segundo ponto, tem um motivo para esse superávit ter ficado mais elevado no mês de janeiro e você vai tentar entender aí qual que é. Daqui a pouco eu explico o que que é, mas tá fácil de entender, tá fácil de saber por que que isso aconteceu. A verdade também é que a dívida bruta recuou em matéria de proporção sobre o PIB. E aqui tem outra explicação para que isso tenha acontecido também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, é claro. Embora, sim, o déficit anualizado tenha caído. É engraçado falar, né? Caiu para 956 bilhões de reais. Aqui já é o resultado nominal de fato, que é o que realmente importa. Continua sendo quase 1 trilhão de reais. É muita grana, meu amigo. Fora que as estatais tiveram um prejuízo de 1 bilhão de reais em janeiro, meu amigo. Em janeiro, uma alta de 322% em relação aos dados de janeiro de 2024, no ano que já foi muito ruim do ponto de vista da gestão das estatais. Ou seja, se tem superávit, se tem redução de dívida sobre PIB, isso não se deve à competência do governo Lula, à eficiência do governo Lula. Naturalmente não. Os motivos são outros, porque aqui, nessa notícia das estatais, está a prova da total incompetência do governo PT. Vamos conversar então sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores de a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Olha, eu me embolando todo aqui. Mas primeiro, antes de eu falar disso, trouxe uma notícia aqui, mesmo tema, né? Uma manchete da Jovem Pan para você ler comigo, porque eu vivo batendo na grande mídia brasileira. E eles têm que apanhar de verdade, não tem outra coisa, outra forma de lidar com isso. Olha essa manchete, o que que você entende lendo isso aqui? Dívida pública bruta do Brasil apresenta queda de 75,3% em relação ao PIB. Não é isso que eles queriam dizer. O que você entende lendo é que a dívida caiu 75,3%. Não animais. Não sabem escrever um título, uma manchete de notícia. Não, a dívida caiu para 75,3% do PIB. Olha a incompetência da grande mídia, que não sabe sequer escrever uma matéria, escrever uma manchete. Realmente o negócio tá escabroso de fato. Por isso que eu vivo batendo nesse pessoal, né? Pois bem, vamos ao superávit de 104 bilhões de reais do mês de janeiro, né? E aqui, eu não sei se tem um gráfico separado só dos anos de... Isso, tem aqui, ó, só os anos de janeiro de cada... O mês de janeiro de cada ano. Então, olha que o patamar é sempre esse aqui. Não tem novidade nenhuma desde 2022 para cá, né? Saltou bastante aqui na época do Bolsonaro e se manteve estável assim, aliás, né? Primeiro ano do governo Lula foi até menor do que 100 bilhões, mas esse aqui é o novo normal para o mês de janeiro. É o patamar padrão, né? O tipo de arrecadação que se espera para o mês de janeiro. Nossa, foi um recorde. Foi um recorde sim, mas muito próximo do que tem em relação a anos anteriores, né? Uma alta aqui em relação a 2024, de quê? 2%? Mais ou menos, né? Realmente uma coisa na margem de erro, conforme eu sempre falo aqui, né? 1,96% para ser mais preciso. Então, né? Entendi isso aqui. Outra coisa da grande mídia, né? Olha só. O resultado primário subiu 1,96% em relação ao mesmo mês de 2024, foi o que a gente viu aqui, né? Quando o saldo negativo foi de 102 bilhões de reais. Não, o saldo positivo, né? O caceta, não é superávit, o animal. Esse pessoal tá tão acostumado a dar notícia de déficit no governo Lula, que quando tem superávit primário, eles nem sabem noticiar direito, né?
a mídia, aquela maravilha que a gente conhece muito bem. Então, sim, o mês de janeiro sempre tem as contas bombando, isso é um fato. E o déficit primário foi reduzido para 45,6 bilhões, deu uma arrefecida considerável, sem sombra de dúvidas, deve ficar nesse patamar mesmo até as coisas começarem a piorar, a depender do andar da carruagem econômica. Lembrando que a gente está falando de janeiro, a gente já está em meados de março, né? Enfim, tem a questão das estatais que eu vou falar ali, mas primeiro a explicação do porquê que esse superávit aumentou. Por que que teve esse número aqui em se tratando de governo Lula? Por um motivo muito simples, meu amigo. O governo não tem orçamento. Não tem orçamento aprovado. Você sabe, provavelmente vai ser votado na próxima semana, mas até hoje não tem um orçamento para o governo executar. Então, no mês de janeiro, muitas coisas ficaram ali dentro da estimativa, dentro do 1/12 e etc. Ou seja, por mais que o Lula quisesse gastar, ele não conseguiu gastar como gostaria por não ter um orçamento aprovado. Ah, não, mas isso não faz diferença alguma. Faz diferença, é por isso que o Congresso está segurando o orçamento, para pressionar o Lula, justamente por conta disso. Um orçamento não votado, não aprovado, não libera o governo para gastar como gostaria. Então tem que ficar segurando ali, andando com o freio de mão puxado. Por isso que teve superávit. O governo foi obrigado a gastar menos do que gostaria. E a alta receita vem de impostos e coisas do tipo que acontecem no mês de janeiro. Você tem um fechamento, né, do mês do ano anterior, o último trimestre e a consolidação do ano para haver ajuste de lucro. Tudo isso acaba sendo considerado quando a gente pensa no aumento das receitas. Então aqui não tem mérito nenhum do governo Lula. Se ele tivesse com o orçamento em mãos, o superávit provavelmente teria sido até menor do que o do ano passado. Mas teria superávit porque sempre tem. É normal, o mês de janeiro é para criar gordura para ser consumida no resto do ano. Então, o governo Lula conseguiu aqui com a ajudinha do Congresso, querendo ou não, uma gordurinha até maior, né? E isso faz com que a dívida bruta recue para 75,3% também. Mas não só isso, tá? Você pode ver que o patamar da dívida aqui, isso aqui é a das estatais, né? Acho que não tem o gráfico da dívida aqui pra gente olhar, não. Acho que aqui vai ter, né? O percentual. Tem também não, mas enfim. Esse percentual aqui de 75,3% é sobre o PIB. A grande mágica, a grande explicação para ter esse patamar caindo é a alta completamente inexplicável do PIB. Ele está crescendo pra caramba, sabe-se lá como. A base de que tortura numérica, muita tortura sem sombra de dúvidas. Então o PIB cresceu 3,4% no ano passado. A tendência é que a relação dívida-PIB diminua de fato. Você faz isso de duas formas, ou com as duas ao mesmo tempo, que seria muito melhor. Reduzindo a dívida, reduzindo o gasto e aumentando o PIB. E de fato a dívida aqui teve uma leve queda, que também não é muita coisa não. Uma coisa muito absurda não, porque estamos falando de um patamar pandemia ainda, né? E chegamos a mais de 1 trilhão, 1 trilhão e 100 mil aqui, 100 bilhões, né? Em determinado período do governo Lula, agora que começou a cair, vai dar uma estabilizada num patamar alto, até porque a taxa de juros está subindo. Então o serviço da dívida fica mais caro. Mas essa proporção, esse percentual tende sim a cair na medida em que o governo Lula vai maquiando os dados do PIB. Aí a relação fica mais favorável, sem sombra de dúvidas. Novamente, não tem nada a ver com o mérito do Lula, só se for o mérito de maquiar os dados do PIB. Aí realmente o Márcio Postman tirou de letra nessa história. Agora a gestão das estatais, meu amigo, teve um resultado bizarro, né? No acumulado de 12 meses, nós temos 7,42 bilhões de reais. Compara isso com o período lá na pandemia, o acumulado de 12 meses, no auge da pandemia no governo Bolsonaro, que tinha um superávit de 15 bilhões de reais. É uma piora de 22 bilhões de reais de patamar, uma reversão absurda. E na verdade, se você olhar, as estatais estão o tempo todo no governo Lula, esse período todo aqui é do governo Lula, em déficit no tempo todo. E estiveram o tempo todo em superávit no governo Bolsonaro. Precisa de mais algo? Precisa de mais alguma explicação? Uma queda absurda aqui no resultado, um déficit de 1 bilhão em um mês, uma alta de 322% em relação ao resultado do ano anterior, né?
É realmente uma coisa completamente bizarra, né? Esse aqui é o acumulado, né? O tanto que aumentou esse acumulado de 12 meses, uma coisa completamente insana. E mágicas do governo Lula, sem sombra de dúvidas, mostrando que não há mérito nenhum nessa história aqui. É um número favorável que vai ser explorado pelo governo, mas não tem nada a ver com a competência, muito pelo contrário, apenas escancaram quão incompetente é o governo Lula. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.